Parte desse conflito está baseado nessa questão da divisão étnica. E nós tivemos a oportunidade de ouvir de muitos russos étnicos que, nesse governo do Zelensky, nesse atual momento, o idioma russo, inclusive, enfrenta certas dificuldades, principalmente nas regiões a oeste do Dnieper. Há um preconceito, teoricamente, em relação à utilização do idioma russo, da cultura russa, de um modo geral. Houve uma certa contraposição. Você entende, Lola, dessa forma, que existem duas Ucrânias, do Dnieper em direção ao leste, do Dnieper em direção ao oeste? São dois países diferentes, etnicamente? Como que você vê essa questão? Isso já falando sobre o período atual. Bom, antes de responder essa sua pergunta, que está muito bem colocada, eu também gostaria de relembrar às pessoas que, antes de ser presidente, o Zelensky, ele fazia bons filmes em russo. E eu não via isso com mau olhar, com preconceito, e não falava, não, eu, por minha ideologia, não vou falar russo nos filmes que eu estou produzindo, estou ganhando dinheiro com isso. Não. Eu tenho muitos filmes. Na verdade, a maioria é em russo. Então, quando a conveniência é falar russo, ele fala russo. Quando, de repente, vê que ele pode lucrar um pouco mais, falando que agora o russo não é bem-vindo, agora é só ucraniano, ele muda a ideia, a estratégia. Politicamente adequada, talvez, aos patronos do próprio governo do Zelensky, a Londres, a Washington, a essas alianças que permitiram, depois daquele período de 2013, 2014, no Euromaidan, que se instalasse um governo francamente pró-Ocidente, entendendo o Ocidente como esse eixo Londres, Nova York, Paris, Berlim. Bastante mais curta para definir isso. A quem mais paga. Quem paga mais, para esse lado vamos. Se a Rússia que está pagando mais, a gente está indo para cá. Se é o Ocidente que está pagando mais, a gente está indo para o Ocidente. Esse governo, infelizmente... Bom, a gente vai falar futuramente sobre o governo em si. Por favor, me relembre a pergunta que você me fez sobre sobre a divisão étnica e cultural da Ucrânia, em direção a Dnieper, em direção a Lviv, por exemplo, ou em direção ao Donbass. Quer dizer, você tem duas Ucrânias aí, basicamente, é isso? Eu não chamaria isso de duas Ucrânias, mas se a gente vai historicamente, Ucrânia sempre foi um território que foi muito mexido, porque foram muitas as guerras, tá? A gente pode falar de turco-otomano, né? Otomano-turco. Não sei como se fala isso em português. Turco-otomano, isso mesmo. Turco-otomano? Isso. A gente pode falar também do Império Polaco, que também tiveram muita influência, até que Bogdan Khmelnytsky, de repente, pede um pouco, e tenta entrar em acordo com a Rússia para pedir um pouco de apoio da Rússia, porque com Polônia as coisas já estavam bastante complicadas. E assim a gente pode falar de várias coisas, historicamente falando, a gente está falando de séculos atrás, tá? Não é um período atual. Atualmente, ou relativamente atualmente, eu sempre tento contar isso desde este período. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia tinha mais ou menos a mesma composição de agora. Depois da Primeira Guerra Mundial, com divisão dos territórios, que é sempre quando tem uma guerra, os países pegam os territórios para eles, conquistam os territórios. Então, com essa conquista dos territórios, alguns territórios desse território ucraniano, que era atual, antes da Primeira Guerra Mundial, pegaram alguns pedacinhos, pegaram alguns cantinhos, principalmente os cantinhos que estão no oeste da Ucrânia, eu sempre confundo essa palavra, oeste da Ucrânia, que são os territórios próximos à Polônia, Hungria e România. România um pouquinho, Polônia e Hungria para cima bastante. E esses territórios, esse povo que depois, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que é no ano 38, quando o exército soviético começa a tomar os territórios nazistas, que foram tomados por nazistas, que é aquela operação liberadora que terminou dia 8 de maio, oficialmente, né, mas a gente considera o dia da vitória dia 9 de maio, porém, oficialmente é 8 de maio, de 1945, quando o exército soviético liberta
liberta, tá? O mundo do nazismo, né? Que é quando acaba o nazismo e depois Estados Unidos e Japão e Rússia e outros países também já assinam futuramente o acordo de término da Segunda Guerra Mundial. Porém, em 1945, 8, 9 de maio, é o dia da vitória, quando o exército soviético literalmente acaba com o nazismo no mundo. E que pena que ele volta, infelizmente, agora, nos momentos de agora, mas a gente vai falar isso futuramente. Então, claramente, aqueles cantinhos da Ucrânia, que já entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, pertenceram naqueles países, como eu mencionei, Polônia, Hungria, România, pode ser que algum outro país está escapando agora da minha memória, eles não querem voltar no ano 38, porque eles já estão acostumados a viver lá, eles já viveram lá um tempo, então, de repente chegam, e vale também mencionar que naquelas regiões, por incrível que pareça, tem muito nazismo, mas sempre teve, e teve muito acordo com o nazismo, principalmente naquelas épocas. Então, claramente, eles não querem, a ideologia deles é outra. Eles foram criados de um jeito diferente ou têm outro tipo de memória. E principalmente porque tem pessoas lá, que isso já é uma outra história, né, que a gente pode mencionar, se você quiser, onde tem acordos diretos com os nazis. Então, eles não estão de acordo de voltar para a Ucrânia atual, que forma parte da União Soviética. Eles não querem fazer parte da União Soviética. Por um lado, a gente pode entendê-los, por outro lado, a gente pode não entendê-los. Aí depende do critério de cada um. E aí surge aquele ódio que vai se transmitindo, misturado com o nazismo, né, que já está absorvido naquela região, e junto com o ódio contra tudo que tem a ver com a Rússia, com a União Soviética, porque eles se sentem que invadiram os direitos dele porque devolveram ele ao país que supostamente antes eles pertenciam. E isso cria esse ódio parido, mas um ódio absurdo que sempre se sentia, tá? Se você para ver, a Ucrânia, ela sempre teve uma divisão. Eu sou de uma Ucrânia não vou dizer original, mas de uma Ucrânia que é mais Ucrânia, que sempre foi mais Ucrânia, que não teve não teve tanta separação, né, como outras regiões. Odessa sempre foi parte da Ucrânia, ou pelo menos grande parte do seu tempo de existência, ela sempre pertenceu à Ucrânia. Então, a gente pode falar que nós nunca tivemos esse preconceito, nunca tivemos essa mágoa com as pessoas das outras regiões da Ucrânia. Porém, eles sim tiveram conosco, porque tinha mais idioma russo também, tinha mais etnia russa, tinha esse envolvimento, como a gente sempre fala, né? Na minha região, a gente se considera povos irmãos com Rússia. Então, eu acho que... Na sua Odessa, Lola, vocês falavam mais russo ou ucraniano? Exato. Mas, olha, eu posso falar uma coisa? As pessoas que eu conheço hoje na Odessa, eles muitas vezes, por medo, não falam. Mas eles têm a mesma opinião que eu. E tem claramente uma nova leva, aquela coisa nacionalista, alimentada, completamente trabalhada, com lavagem cerebral, sim, também. Porém, isso não era assim antigamente, claramente. Imagina, a minha avó era professora de língua e literatura ucraniana. Ela cantava lindamente todas as músicas ucranianas, as que eu, pessoalmente, acho muito mais bonitas, as músicas folclóricas, que até as músicas russas. Acho muito mais bonitas. O idioma ucraniano é muito bonito. Porém, agora, esse ódio entre os dois, eu não entendo, eu não comparto, eu acho um absurdo. Essa região da Ucrânia que você diz em relação às fronteiras da Romênia, da Hungria, da Polônia, da Eslováquia, essa região mais a oeste, é a região onde houve aquele fenômeno da atuação do Stepan Bandeira, é isso?
Bandeira atuou próximo àquela região oeste da Ucrânia. Oeste. Você está falando do Oeste. oeste da Ucrânia? Sim, Oeste. logicamente. Sim. Porém, quando a gente fala do Stepan Bandeira, que hoje em dia virou um herói nacional, e eu até ouvi esses dias uma coisa que literalmente eu acho que fez sair fumaça da minha cabeça. Era um Pai Nosso rezado por a nova igreja ucraniana, até porque o governo atual ele quer exterminar a igreja ortodoxa antiga que existia na Ucrânia, e eles querem colocar uma nova igreja ucraniana. E eu tenho esse vídeo, um Pai Nosso rezado, só que não a Jesus, a bandeira. É uma ode, é uma idolatria, é uma ode a um ídolo desse grupo político. Isso já é uma coisa ridícula, desculpa, tá? E uma coisa ofensiva completamente. Porém, eu vi isso, eu também, eu te perguntei, falei, gente, isso é sério? Isso, alguém tem... Bom, então, Stepan Bandeira, para orientar um pouco, para fazer um resumo em breve, embora que muitos ucranianos dessa região vão ficar com ódio de mim, mas não interessa, tá? Stepan Bandeira era uma das pessoas, Stepan Bandeira, existia o Melnik, ele tem o mesmo sobrenome que eu, só que eu esqueci o nome dele, e vários outros, eram pessoas de um poder aquisitivo alto, né, que moravam naquela região. Quando ingressa a União Soviética, logicamente, a União Soviética, por sistema, tira todos os pertences deles, né, ou seja, as terras, as propriedades, coisas que eles tinham. E essas pessoas se revoltam, porque eles não querem pertencer ao sistema soviético, eles não querem ingressar e não querem perder o que eles ganharam. Errados? Não sei se tanto, porque era deles, tá? E o sistema soviético toma deles e eles não se sentem ofendidos, mais que ofendidos, se sentem que eles perderam o que era deles, tá? Mas é o critério de cada um. E aí, o que eles fazem? Eles criam grupos terroristas. E eles chegam a acordos com nazistas. E começam a agir em conjunto. E eles começam a matar os russos, querendo tomar o governo de novo para trazer para aqueles acordos que eles também tiveram. E para recuperar o que eles tinham. E eles realmente agem como terroristas, grupos terroristas. Tá? E isso não acabou lá. Isso continua hoje em dia. A minha avó, ela trabalhou, naquela época, ela trabalhou num sistema do governo. Vocês não conhecem esse sistema, isso era GRU, era bem antes do KGB. Minha avó, que era professora de língua e literatura da Ucrânia, aí é que ela conheceu o marido dela, o meu avô, que era professor de física e matemática. E minha avó, que ela era magrinha, ela era baixinha, magrinha, cortava o cabelo bem curtinho dela, como menino, e mandava ela para ela descobrir justamente esse tipo de bandos terroristas do oeste da Ucrânia, que eram do Stepan Bandeira, do Melnik, etc. A minha avó começou a trabalhar lá em 44, ano 44, um ano acabou antes de acabar a guerra. Se não me engano, no ano 50, ou 49, 50, ela foi descoberta. Então, avisaram ela que e estavam querendo atentar contra ela, e ela fugiu junto com o marido dela, e eles se esconderam perto de Odessa, cidade onde que os dois nasceram, numa cidadezinha próxima, pequenininha, que se chamava Pericresta. E aí eles se tornaram os dois professores. Bom, o meu avô, ele se tornou diretor da escola, e minha avó reitora, uma coisa assim, da escola, e os dois continuaram trabalhando lá, para você entender. Então, a história do Stepan Bandeira eu conheço bem de perto.